Olá, vamos hoje fazer uma breve reflexão sobre o Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 35. Nesse trecho do Evangelho, o evangelista nos narra a passagem em que Jesus aparece para os discípulos que se encontram caminhando para Emaús. Diz o evangelista: Nesse mesmo dia, 2 discípulos iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: O que é que vocês andam conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste. Um deles, chamado Cleofas, disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que aí aconteceu nesses últimos dias? Jesus perguntou: O que foi? Os discípulos responderam: O que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em ação e palavras, diante de Deus e de todo o povo? Nossos chefes dos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele o libertador de Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo de Jesus. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos, e estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram tudo como as mulheres tinham dito, mas ninguém viu Jesus. Então Jesus disse a eles: Como vocês custam para entender e como demoram para acreditar em tudo que os profetas falaram? Será que o Messias não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? Então, começando por Moisés e continuando por todos os profetas, Jesus explicava para os discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: Fica conosco, pois já é tarde, e a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com eles. Sentou-se à mesa com os dois, tomou o pão e abençoou. Depois o partiu e deu a eles. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu na frente deles. Então um disse ao outro: Não estava o nosso coração ardendo quando eles nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Na mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus quando ele partiu o pão. Trecho importante aqui no Evangelho é quando o evangelista diz: Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Observe que Jesus fez de conta que ia adiante, para dar oportunidade aos discípulos de pedirem para que o Mestre permanecesse ao seu lado. Jesus sabia que eles precisavam dele ao seu lado, mas deu a oportunidade para que os discípulos pedissem. Possamos nós também pedir a Jesus que permaneça do nosso lado. Vem, Senhor Jesus, o coração já bate forte ao te ver. A tua graça hoje eu quero receber. Sem a bênção do Senhor, não sei viver. Vem,
multidão lá no caminho a te esperar. Vem, ó Santo de Israel, passar também neste lugar. É o Rei, à nossa frente está. É feliz quem o adorar. É Jesus, o nosso Mestre Rei. Vem aqui, tão perto, se deixa encontrar diante do Rei dos Reis. Todo joelho se dobrará. Diante do Rei dos Reis, todo joelho se dobrará. Vem, Senhor Jesus, fica conosco. Fique com Deus.